Oi Silvinho, boa noite, Flávio Ortega, ESPN Fox. Silvinho, claro, é muito difícil falar em justiça no futebol, mas ficou muito claro, foram 10 finalizações, né, de que não era jogo para derrota. Então eu queria que você comentasse um pouco desse espírito da sua equipe que foi buscar um empate no final e falasse um pouco também do nível de confiança que esses jogadores estão neste momento, né, depois de resultados como esse, como o da vitória do Derby, enfim, se isso vai ajudando você a construir um time cada vez mais forte. Obrigado. Boa noite. A resposta está bem inserida dentro da pergunta e aí nas 3 falas praticamente. É verdade, futebol ele não é a justiça, sobretudo quando você avalia apenas um jogo. E não um trabalho mais completo, e realmente isso pode ocorrer e nós não merecíamos a derrota, ainda mais como estava num placar de 2-0, já praticamente avançados os 40 minutos. Volto também na segunda fala, está correto, é a construção de um time e o espírito de luta corintiano, isso não pode faltar. O jogo foi muito bem elaborado e jogado pelos atletas, pelas suas comissões técnicas, um jogo bonito de se ver, de muita qualidade, bem jogado. Acredito que o público ficou contente de modo geral com como foi apresentado. E nós lutamos, esse é o espírito nosso. O Corinthians não é só a técnica, ele não é só a tática, ele é esse espírito, e esse espírito a gente está passando num time e num momento de construção, e eles estão entendendo sim, e aumenta o nível de confiança de todos, da comissão, dos próprios atletas. É ótimo, e nós realmente, volto a dizer, não merecíamos em nenhum momento sair com uma derrota daqui. Tivemos um primeiro tempo ligeiramente com algumas vantagens, poderíamos ter feito o gol, mas um jogo muito bem jogado e muito bem disputado. Silvinho, boa noite. Rodrigo Bessoni do portal Meu Timão. Seu time agora fez os jogos, sempre eu estava fazendo jogos só aos domingos, né? Com um calendário muito tranquilo. A partir de agora, em outubro, serão 7 jogos no mês, um aumento significativo do número de partidas e o tempo de descanso menor. Eu queria saber como que você vai minimizar essa situação, o quanto isso te preocupa e o que fazer com alguns jogadores aí, bastante jogadores acima de 30 anos, como trabalhar essa situação a partir de agora com um calendário diferente. Obrigado. Boa noite. É algo que ocorre bastante no futebol mundial, e obviamente que no brasileiro também. Você tem semanas abertas e alguns momentos, semanas com 3 jogos. Sim, você muda o trabalho, você trabalha muito mais em cima da recuperação do grupo. Os próprios atletas que não atuam, no dia seguinte eles não têm nem tempo para fazer treinamentos de 1h30 a um pouco mais, porque o jogo já está ali há 48 horas, então você também diminui essa carga de treino. E prepara todos os atletas. A partir daqui é preparar todos os atletas, véspera de jogo, a gente vai estar tomando as nossas decisões, independente da idade dos atletas, a gente vai sentindo eles, o elenco está qualificado e todos já passaram por essa situação em outros cenários, enfim, de jogar quarta, domingo e quarta novamente. Tudo bem, Silvinho? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você falasse um pouco e analisasse a atuação do Cantígio no meio de campo. Você utilizou ele nas 2 últimas partidas e o time teve um pouco mais de criação. Hoje, no segundo tempo, você tira ele, coloca o Adson e tem um resultado importante. Com 2-0 no placar, você conseguiu um empate. Então, eu queria que você explicasse essa substituição e o que você achou do Cantígio no lugar do Gabriel. Pretende manter ele no meio de campo do Corinthians? Obrigado. Boa noite. O resultado ele foi fruto, não meu, e eu sempre falo para vocês, nenhuma pretensão de ter um time com a minha cara e muito menos dizer que o treinador influenciou absolutamente no resultado. É todo um grupo, uma construção, e os atletas responderam muito bem em campo. Voltando aí à pergunta, o Cantígio, sim, ele dá. É como a gente já tentou em algum momento, né, trazer. Eu entendo que o futebol brasileiro ele tem uma referência já de décadas, que o primeiro volante, ele é um volante marcador, ele é um volante que corre para os demais. A evolução em outros cenários, esse primeiro volante ele tem, já faz um tempo, ele tem se convertido naquilo que você comentou.
é esse primeiro meio-campista com qualidade, que faz com que o time consiga desenvolver, essa bola saia com maior qualidade, como eu já disse. Ele fez bem, eu respondo com relação à troca. O Cantígio vem do segundo jogo, os atletas normalmente demoram 2, 3 jogos para entrar numa dinâmica de uma condição física e atingir um 100%. E eu estive perguntando e monitorando ele no campo para saber em que condição estava. Estava em boas condições sim, mas aí foi uma troca que nós como comissão decidimos trazer o Renato para primeiro centrocampista, já que o Renato também tem adquirido e melhorado essa condição física de jogo, e fazer a inversão do Gustavo para a direita, onde ele rende bem, e o Atos entrando pela esquerda. Nós ficávamos praticamente com o mesmo desenho, mas um time com atletas com qualidades diferentes nestas posições. Foi isso que ocorreu, deu certo sim. Boa noite, Silvinho. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Silvinho, eu queria entender o porquê que os jogadores não trocaram tanto de posição, né? Se a gente comparar um pouquinho com o derby, a gente não viu o Willian e o GP invertendo, até mesmo o Renato às vezes sendo essa referência no ataque. Queria saber o porquê que isso não aconteceu hoje. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Não aconteceu porque no primeiro tempo nós estávamos muito bem posicionados, entendíamos o jogo assim, montamos o jogo dessa maneira e estava dando certo. O GP teve 2, 3 saídas, um cruzamento logo no começo do jogo de pé direito, muitos dribles para dentro porque ele é um canhoto e fazendo jogada do último passe praticamente ali. O Willian lá do contrário também, chutes a gol, trazendo para dentro e com cruzamentos ou a última bola. Quando isso a gente acaba tendo um bom volume, acabou tendo um bom volume de jogo no primeiro tempo e estava dando certo. Não havia necessidade nesse jogo da troca. Então eles permaneceram por ali. O segundo tempo já foi uma outra construção, vieram algumas substituições e aí mudou um pouco essa característica do atleta, mas o desenho passou a ser o mesmo, independente disso. O problema não é um desenho, senão que a característica do atleta em favor do time. Boa noite, Ana Canheira da Globo. Eu queria que você comentasse, por favor, o momento que vive o Mosquito, né? Acabou entrando no time, entrou bem, fez um gol, mas é um cara que, enfim, acabou perdendo a vaga pela chegada dos reforços. Queria que você falasse um pouquinho sobre o momento e sobre o futuro do Mosquito, por favor. Obrigada. Ótimo. É exatamente esse espírito de grupo que a gente tem construído e os atletas têm entendido perfeitamente. O Gustavo é um atleta muito valorizado pelo clube, ele conhece e tem desenvolvido a função, lado direito, o lado forte dele, nós entendemos assim, ele começou o campeonato conosco aqui, já jogou pelo lado esquerdo, já atuou pelo lado esquerdo, hoje voltou pelo lado direito. É um atleta que está absolutamente comprometido com o grupo, comprometido com o clube, entendeu esse processo de crescimento de alguns jovens, essa maturação. É um atleta que tem margem de crescimento veloz, explosivo. Tem sim esse o penúltimo passe, ele nos deu muitas assistências e um atleta muito importante nessa campanha nossa até aqui e continuará sendo. Ele entendeu, está maturando, crescendo e esse é o espírito que a gente tem e os atletas têm dado um feedback excelente, um nível de confiança e resposta com relação à construção de um grupo e à união de um grupo. Silvinho, boa noite. Jonas Campos da TV Gazeta. Queria que você falasse um pouquinho do porquê da saída do Willian, se foi alguma questão física que possa preocupar aí para o próximo jogo. E também sobre o Renato Augusto, Silvinho, que hoje atua a partida toda, tentou inúmeras vezes, né? O goleiro Cleiton apareceu bem no jogo também, mas aí no fim foi premiado ali com um golaço que acabou inclusive impulsionando o time a buscar esse empate. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Willian e a atuação do Renato, por favor. Boa noite. O Willian, quando ele volta para o segundo tempo, ele tem um pequeno desconforto, muitas vezes ocorre. O atleta baixa esse nível de intensidade, obviamente ele vai descansar e de concentração quando ele volta para o segundo tempo e nós estamos tendo o respeito pelas etapas desses atletas que estão voltando. É uma construção, esses atletas vêm de um outro cenário
e nós estamos monitorando treinamento, descanso, porque sabemos que tem um período de adaptação de todos eles. O que já está, e vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão em velocidade de cruzeiro, porque é um atleta que já tem 8 ou 9 jogos seguidos, é o Juliano, então ele já está um pouco mais adaptado, um pouco mais na frente pela quantidade desses jogos, e os demais estão vindo, jogando e se adaptando ao campeonato, às condições, ao time, à construção, e nós preferimos ali com 15 minutos algo um pouco mais, não correr nenhum outro risco, e preferimos tirar o William. De momento é um desconforto, os dias vão dizer, absolutamente nada sério. Com relação a Renato, sim, ele tem a condição de fazer aquela função do qual ele terminou o jogo nos últimos 20, 25 minutos, ou até menos, onde eu já respondi atrás. Nós optamos por ele para fazer a função que Cantillo estava fazendo, inclusive muito bem, e o fez no jogo contra o Palmeiras, e hoje também o fez todo momento que teve em campo. Era uma opção para ter um time um pouco mais ofensivo com a entrada do Adson. O Renato faz parte desse rol desses atletas que estão qualificando o nosso grupo, mas que vêm de cenários diferentes e que vão precisar dos seus minutos, seus jogos para poder se adaptar, e a gente vai construindo pouco a pouco. Hoje conseguiu fazer os 90 minutos, feliz demais por ele também, agrega bastante esse grupo.